Olá, meus amiguinhos, minhas amiguinhas do 7º ano. Eu sou o professor Silvio Santos, né? Na verdade, meu nome é Silvio José Menezes dos Santos, mas os meus alunos sempre acabam me chamando de Silvio Santos, que é a forma mais fácil de ele estar lembrando, tá ok? Só para você ficar ciente, eu sou professor de ciências, tá bom? Nós vamos estar falando aí, durante esse período agora, sobre as várias situações que envolvem o ensino de ciências dentro do 7º ano. Nós vamos então aí ver terra primitiva, seres vivos, células, origem da vida. A gente vai estar vendo uma gama de assuntos que competem ao 7º ano. Lá no ensino médio, você vai ver todas essas coisas que a gente vai ver aqui no 7º, você vai estar revendo elas, mas de uma forma mais aprofundada, já com outra nomenclatura, né? Você vai estudar biologia, tá? Só para você ter essa ideia, biologia e ciências são a mesma disciplina, tá ok? Mas as ciências que a gente estuda aqui no ensino fundamental é uma parte da biologia mais introdutória, uma parte mais suave da biologia. Por isso, né, existe essa diferença aí de nomenclatura. E a gente vai aprofundar todo esse conhecimento que a gente vai ter aqui no 7º ano, a gente vai aprofundar lá no ensino médio, tá bom? Então é muito importante que você preste atenção, olha aí, se liga, pega papel, pega caneta, anota alguns termos aí que você não consegue, de repente, tá assimilando, né? Para depois você fazer uma pesquisa, para você conseguir se situar dentro do ensino de ciências. Até porque, realmente, em ciências, muitas vezes, a gente pode deparar com termos, né? Com alguns nomes que são um pouco complicados, tá? E você pode estar pesquisando, olha aí, usando a internet não só para redes sociais, para bate-papo, tá bom? Para relacionamentos sociais, de amizade, mas também para pesquisar algumas coisas que você, de repente, queira tirar certas dúvidas, né, que ficou aqui durante a aula, e você pode estar anotando tudo e pesquisando, aproveitando a internet também para a sua educação, para a sua qualificação, para a qualificação escolar, tá bom? Então, eu sou o professor Silvio Santos, tá? Estou aqui com vocês para para te ajudar a entender o conteúdo de ciências, tá bom? Vamos lá, joga na tela o que a gente vai ver hoje na nossa aula. Como eu já falei, né? Só para a gente oficializar, essa aí é a aula 1, sou o professor Silvio Santos, Ciências no 7º ano. Bom, composição dos seres vivos, tá? No geral, nós vamos estudar os seres vivos, tá? E o que a gente vai ver dentro de seres vivos? Nós vamos ver composição, metabolismo e ciclo de vida. Perdão aí que a garganta está um pouco seca aqui, tá, pessoal? Reprodução e interação com o ambiente e falar sobre células, né? Por que é importante? Joga aqui comigo aqui esse conteúdo aqui junto comigo aqui atrás de mim aqui. Bom, por que é importante? Quando a gente fala de composição, todo ser vivo, ele é uma massa, ele é composto, né, de uma massa, uma matéria, de átomos. Então, a gente vai estudar qual é a composição desses seres vivos. Lembrando que existem seres vivos muito complexos, ou seja, muito difíceis de entender, ou para ficar uma coisa não tão assustadora, não é tão difícil de entender. Existem seres que têm mais estruturas, por isso eles exigem um estudo mais aprofundado, um conhecimento mais requintado. E tem aqueles seres vivos que são mais simples, como, por exemplo, as bactérias, que têm poucas estruturas e é fácil de entender, tá? Os próprios protozoários também, os fungos unicelulares, enfim, a gente vai estar vendo isso. Sobre a questão do metabolismo e o ciclo de quê? O ciclo de vida, metabolismo e ciclo de vida de seres vivos. Nós vamos estar falando sobre o funcionamento desses organismos, como que se dá a reprodução desses organismos, né? Metabolismo, funcionamento, de alguma forma, né? Faz referência a isso. Ciclo de vida, como que é a reprodução. Dentro da outra situação, nós continuamos com a reprodução e a interação com o meio ambiente. Nós sabemos
que todos nós, seres vivos, independente de sermos muito simples ou muito complexos, nós dependemos da interação com o meio ambiente, né? Por exemplo, nós respiramos, o nosso organismo, ele funciona, mas ele precisa de oxigênio para funcionar, e esse oxigênio ele não é gerado dentro do nosso organismo, ele é captado pela gente, a gente capta ele no ar. Então, isso não deixa de ser uma interação com o meio ambiente. E, finalmente, vamos falar, então, sobre células. Aqui, ó. Células que são os componentes, as unidades fundamentais. Não existe seres vivos, pessoal, se não houver célula. Nenhum ser vivo é formado de outra coisa que não seja a célula. Como assim, professor? Todo ser vivo é formado a partir de uma célula. Agora, existem seres vivos que têm apenas uma célula e existem seres vivos que têm várias células, como nós, por exemplo, né? Nós mamíferos, nós animais, nós somos formados de várias células. Já a bactéria é formada de uma célula. Fungo, tem fungos que são formados de uma só célula, ou seja, unicelulares. E por aí vai. A gente vai estar entendendo isso bem, tá bom? Eu só estou explicando isso aqui para vocês entenderem bem esse cardápio aqui da nossa aula de hoje, para vocês entenderem sobre o que cada coisinha que a gente vai estar falando, tá bom? Joga na tela aí, por favor. Isso. Então, qual a composição de um ser vivo, né? Como eu falei, nós somos uma massa, nós somos uma matéria feita composta por átomos. Então, existem componentes que se juntam para formar o nosso organismo. Um desses componentes principais é o quê? É a água. A água, ela é um componente de extrema importância para a nossa sobrevivência. Ela é vital. Por exemplo, se você ficar vários dias sem comer, só bebendo água, você resiste mais, né, do que você ficar sem beber água. Ou seja, se você ficar vários dias sem beber água, você não resiste, ou seja, você morre antes, né? Então, se você fica sem comer, você vive mais. Mas se você fica sem água, você vive menos, entendeu? Então, a água, ela é 70%, pessoal, olha que interessante, 70% do nosso organismo é água, tá? E qual que é a função da água no nosso organismo? Ela funciona como um solvente. O que é solvente? Solvente é um líquido onde se mistura alguma coisa, tá? Por exemplo, eu costumo sempre usar o leite e o achocolatado. Quando você está preparando um leite, né, um achocolatado, o que acontece? Você tem o leite e você tem o pó do achocolatado, né? O que é o solvente? Solvente é o leite, entendeu? O solvente ele não é obrigatoriamente a água. A água é o principal solvente no nosso planeta. Mas existem vários tipos de solvente. É importante você entender isso também. Então, na nossa composição, nós temos 70% de água e temos aí... e essa água ela serve como solvente, ou seja, é onde os componentes vão ser misturados para conseguirem fluir no nosso organismo. E que componentes são esses? São os sais minerais, né? Os elementos químicos que giram dentro do nosso organismo. Então, entendeu? Então, a água é o principal componente do nosso organismo, né? E ela serve como solvente também, tá? Joga aí na tela. Vamos continuar aí a situação. Ela vai servir como transporte justamente para esses sais minerais, né? Esses elementos químicos de uma forma geral. Então, a água, em termos de importância, ela vem aí, digamos, em primeiro lugar. Temos também as proteínas. As proteínas que são o que compõe a nossa massa, né? O que você olha para mim e você vê em mim, isso tudo é formado por proteínas. Quando eu olho para o organismo de uma pessoa, aquela massa que compõe a pessoa é formada por proteínas, que por sua vez, as proteínas são formadas por vários aminoácidos, tá bom? Então, proteínas são formadas por aminoácidos, também fazem parte da composição do nosso organismo.
Outra parte muito importante, outro composto importante do nosso organismo são os açúcares, né? Que no nosso caso, a nossa fonte de energia é um açúcar chamado glicose, tá bom? Quando você ouvir falar em glicose, é porque estão se tratando de um tipo de açúcar, tá bom? E temos os ácidos nucleicos. Quais são os ácidos nucleicos? Primeiro, ácido nucleico porque, claro, ele é um tipo de ácido, e nucleico porque ele se encontra dentro do núcleo, né? Que são os ácidos chamados DNA e RNA, tá bom? Você deve ter ouvido muito falar, você que está antenado aí nas informações, DNA e RNA, eles são ácidos que estão sendo muito usados aí nesse assunto das vacinas do Covid-19, tá bom? Tem muito a ver com essas moléculas, a questão do desenvolvimento das vacinas, tá bom? Então fica atento para quando você ouvir falar sobre como uma determinada vacina funciona. Ah, essa vacina ela é feita a partir do DNA, ela é feita a partir do RNA de um vírus. A gente está tratando desses ácidos nucleicos, tá bom? Uma coisa importante que é para você entender é que tanto DNA e RNA são moléculas que providenciam todas as funções metabólicas do nosso organismo, ou seja, a nossa existência se deve muito às ações esses dois tipos de moléculas tão importantes, tá bom? Para a nossa existência. Então temos aí a água, temos aí as proteínas, temos os açúcares, que no caso é a glicose, no nosso caso o principal é a glicose para a fonte de energia, e os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que também podem ser chamados de material genético, tá? Quando disserem, é o material genético do ser vivo, a gente está falando de DNA e RNA, tá bom? Toda vez é assim. Agora, existem células que esse material genético fica dentro do núcleo, tá? E existem células que esse material genético não fica dentro do núcleo porque ela não tem núcleo, tá bom? A gente vai estar vendo isso mais para frente. São células diferenciadas umas das outras, tá? Então, tudo isso, né, vai proporcionar para um organismo o desenvolvimento de um processo chamado metabolismo. Todas as características que a gente viu ainda agora, proteína, a glicose, a própria água e o material genético, DNA e RNA, eles vão eles vão gerir, digamos assim, eles vão fazer funcionar o organismo. E esse funcionamento, ele é chamado de metabolismo. O que é o metabolismo? É um conjunto de reações químicas, tá? Realizadas no organismo, claro, internamente, para a realização das funções vitais e obtenção de energia, tá bom? Joga na tela aqui junto com a situação. Essa questão do metabolismo aqui, ela é muito importante por quê? Porque as nossas funções metabólicas, elas precisam estar funcionando muito bem para que a gente esteja bem, né? Nesse momento, o seu coração está batendo e está bombeando sangue, né, no seu organismo, tá bom? De 5 a 6 litros de sangue por minuto, né, rodando aí no seu organismo. O seu intestino está fazendo a digestão da sua comida. O seu pulmão está fazendo as trocas gasosas com o ambiente, né? O oxigênio que entra e liberando o CO2 que está saindo, tá bom? Então, esse conjunto de reações, as enzimas, né, dentro do seu organismo estão funcionando. Esse conjunto de reações, eles estão muito ligados ao funcionamento do organismo. E esse conjunto de reações químicas é chamado metabolismo, né? Então, nós temos aí a digestão, né, são exemplos. A digestão, trocas gasosas, divisão celular e respiração celular, tá bom? E temos também as reações enzimáticas, que eu quero mostrar para vocês aí uma paródia sobre as funções das enzimas, né, que são elementos que são muito importantes para dar início às reações químicas dentro do nosso organismo. Joga aí na tela. Vamos dar uma olhada nessa paródia. Escuta aí, se liga.
galera, sabia que a enzima é essencial para nossa existência? Quem diria? A enzima é poderosa, importante sua ação, função catalisadora, acelera a reação. Sua especificidade é o principal fator. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Alta especificidade, exigência é um fator. Sítio ativo e substrato, pH especificou. A temperatura exata também é outro fator. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo. A enzima é proteína, age no metabolismo, acelera as reações do nosso organismo. Vou falar alguns exemplos. Lipase e pitialina tem o status do correto para a ação de uma enzima. Ela é essencial para nossa resistência, pois promove reações para nossa sobrevivência. Ela é uma substância essencial para nossa vida. Ela é uma proteína. Você acredita? Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Facilita, reage, acelera, 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 é um catalisador. Galera, quando uma enzima entra em ação, ela funciona como um acelerador da reação. Por isso, eu digo que é um catalisador. Você acredita? É isso aí, pessoal. Viu aí? É fácil aprender biologia, né? A gente com música, tudo fica mais bacana, tudo fica mais divertido. Essa música, essa paródia, né, que eu compus, ela é em cima de uma música da Anitta com o MC Kevinho. E eu falo sobre a questão da função enzimática. A enzima, ela é muito importante para o metabolismo, para o acontecimento do metabolismo, tá bom? Depois dá uma pesquisada, vai lá no YouTube falar Silvinho, professor Silvinho, né? Funções enzimáticas, você vai ver essa paródia com mais calma, você analisa ela e observa a importância das enzimas, tá bom? Outra função, né? Outra função relacionada aos seres vivos é a questão da reprodução. Essa reprodução, ela pode ser sexuada ou assexuada. O que caracteriza uma reprodução sexuada? A troca de gametas, ou seja, é quando envolve a união de espermatozoide e óvulo, tá bom? Que vão fecundar, né? Vão passar por um processo chamado fecundação e vão gerar outro ser vivo, né? Um filhote, né? Uma descendência, digamos assim, tá? Então, na reprodução sexuada, existe a troca de material genético, a troca de gametas, espermatozoide e óvulo. Já na reprodução assexuada, o que acontece? Um ser vivo, ele simplesmente vai se dividir em dois. Dependendo da necessidade pela qual ele está passando, ela vai se dividir em dois, né? E vai sofrer o que a gente chama o quê? De fissão binária, gemulação ou brotamento, regeneração, esporulação, fragmentação e partenogênese. São formas de reprodução assexuada, tá bom? Então, os seres vivos podem ser sexuados ou assexuados, tá? Então, essa aqui joga na tela aí, sozinho, que fica melhor da gente ver. Aqui nós temos as duas formas de células. Células procariontes, que são representadas pelas bactérias, e as células eucariontes, que são representadas pelos animais. Qual a diferença? Procariontes não tem núcleo, tá? Não tem núcleo. Já as eucariontes têm o núcleo, tá? Vou botar aqui um mais para dizer que tem núcleo, tá bom? Basicamente essa a diferença entre uma e outra, tá bom? Então vocês
se liguem que a célula é a unidade fundamental de um organismo, ou seja, não existe organismo se não existir célula. E existem as células procariontes e eucariontes. Por enquanto, né? Por enquanto, essas são as diferenças que você precisa saber entre uma célula e outra, e esse é o conteúdo que a gente tem para essa aula. Com o desenrolar do tempo, a gente vai se aprofundando mais, e eu tenho certeza que você vai entendendo bem melhor. Se liga, vamos para frente.